Salve do Cordeiro com a paz de Jesus, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória. Amados, abra o Santo Livro, por favor. Na carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Estava um grande mistério aqui cedo quando eu cheguei aqui. Ele estava. Hebreus 12. Glória a Deus. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 1. Todos, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, Verdade. deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava posto, suportou a cruz. Ele fez o quê? Suportou a cruz. Suportou a cruz. É possível, amém? Amém. Desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai o quê? O que Jesus fez. E o que Jesus fez foi o quê? Suportou a cruz. Pois aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Pode se assentar, irmão de Jesus. Glória. Amados irmãos, noiva do Cordeiro, povo santo, eleito, amado do Senhor, povo redimido, perdoado, lavado pelo sangue de Jesus, aquele que foi chamado para ser santo, ainda que não é santo, mas o chamado de Deus é a santidade ao Senhor. Diz a palavra de Deus que essa é a vontade de Deus para o seu povo. E dentro desse conceito da vontade de Deus para o seu povo, há algo que nós precisamos ter em mente, e não só em mente, mas dentro do nosso próprio espírito, é a convicção de fé em Deus. E eu percebo, por esses últimos dias, que há uma dificuldade tremenda em pessoas de ter uma fé em Deus e essa manifestação da fé em Deus ser concreta. Pastor, torna-me mais claro para que eu possa perceber. A Bíblia diz, no próprio autor dos Hebreus, que a fé é o firme fundamento e a certeza das coisas que não se vê, mas que se espera. E por essa, os antigos alcançaram o testemunho. Por que eles alcançaram o testemunho? Porque um dia eles ouviram a voz de Deus, e a Bíblia nos fala, nos relata, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A Bíblia nos relata em Gênesis que Deus fala a Abraão e Abraão crê. E Deus imputa isso por justiça. E Abraão sai de um lugar que ele já estava acomodado, confortável, estabelecido, e ele vai para um lugar que ele não sabe aonde é, nem para onde ele vai, o período que ele vai percorrer. Ele sai da sua zona de conforto, ouvindo o que ele nunca ouviu, crendo no que ele nunca creu. Ele crê que a voz que ele ouve é uma voz de confiança. E não tinha GPS, não tinha celular, não tinha internet, mas tinha fé. E tudo que nós precisamos nesses últimos tempos é a fé. E a fé é um componente que nós precisamos para atravessar todo o deserto da nossa vida. Porque a caminhada da fé, ela não é uma corrida de um tiro de 100 metros. Ela é uma maratona. E para uma maratona é necessário resiliência, resistência, treinamento. E acreditar no treinamento que é possível atravessar 42 quilômetros mediante a fé, amados irmãos. E algumas pessoas ficam pelo caminho, porque não utilizam o combustível da fé. O autor dos Hebreus, ele fala para nós termos ousadia, no capítulo número 10, ousadia de entrar no santuário. Mas ele fala, você não vai entrar por você não vai entrar pela sua capacidade, você não vai entrar pelo seu sacrifício, você não vai entrar pelos seus feitos, você não vai entrar pelos seus méritos, você não vai entrar nem pela sua justiça, você não vai entrar nem pelo sangue de bode, de touro, de ovelha. Você vai entrar com ousadia pelo sangue de Jesus, pelo novo e
Glória a Deus. Então é em Cristo. E em Cristo ele diz que por esse vivo caminho ele nos consagrou. Ele nos colocou lá. Ele já nos deu acesso, amados irmãos. Então já está disponível, não é que vai estar, já está disponível, oh glória. Nós devemos tomar posse verdadeiramente dessa palavra, da fé, de que é possível sim resistir, de que é possível sim ser santo, de que é possível sim dizer não ao pecado, dizer sim para Deus e dizer que Jesus Cristo é o Senhor, pela fé. Pela fé. Quando ele termina o capítulo de número 10, ele diz: mas o justo, o maratonista, o corredor, o Usain Bolt da fé, os africanos da fé, eles viverão pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas parece que o autor dos Hebreus falou: Senhor, ainda que alguns recuam, mas nós não somos daquele, oh glória, que recuamos para a perdição, mas somos daquele que creem para a conservação da alma. Ele está falando: Senhor, ainda que uns vão recuar, vão cair, vão ficar pelo caminho, eu vou acreditar, eu vou persistir, eu vou avançar, eu vou atravessar a faixa, eu vou chegar até o final. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Ele está falando: eu não vou desistir, eu não vou parar. Eu posso estar com cãibra, mas eu não vou parar. Meu pé pode estar doendo, mas eu não vou parar. Eu posso estar sendo afrontado, mas eu não vou parar. Pode estar machucando, mas eu não vou parar. Pode estar me acusando, mas eu não vou parar. Eu posso estar com dúvida, mas eu vou ouvir a voz de Deus e eu não vou parar por causa da fé. Oh glória! Porque eu não olho para aquele que fica para trás, eu olho para aquele que atingiu, que chegou, que alcançou, e o nome dele é Jesus. E se ele conseguiu, nele eu também vou conseguir. Aleluia. Nele. O nosso problema são as nossas referências, amado. Quem é a sua referência? Quem é o seu norte? Quem é o seu parâmetro? Quem você tem ouvido? Para quem você tem olhado? Para quem você tem se espelhado? O nosso problema é que nós não tropeçamos em montanhas, nós tropeçamos em pedra. Quando nós olhamos para as montanhas, nós não vamos tropeçar nela, mas se nós olharmos para o chão, não com os nossos olhos, amados irmãos, carnais, humanos, terrenos, mas os óculos da palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés, a pedra não vai nos derrubar, a ave de rapina não vai roubar, porque a palavra está guardada no nosso coração pelo poder de Deus. Fé. Fé. E nessa noite, Deus quer matricular pessoas na galeria dos heróis da fé. E eu quero saber se seu nome está aí. Porque Deus não me chamou para recuar. Deus não me chamou para desistir. Eu não vou desistir. O diabo pode fazer o que for, Jorge. Em Cristo eu não vou desistir. Quer o diabo ou não, eu não vou parar. Quer enfermidade ou não, eu não vou parar. Com dinheiro ou não, eu não vou parar. Com carro ou não, eu não vou parar. Com moto, de bicicleta, a pé, eu não vou parar. Porque Cristo não parou. Eu não vou parar. Esses homens e mulheres de Deus demonstraram sua fidelidade ao Senhor. E Ele nos encoraja a seguirmos firmes. Nós não podemos ser crentes gelatina, meus irmãos, moles, frágeis, que um dedo de uma criança fura, se cair no chão, desmonta e derrete. A Bíblia nos chama de monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nós não devemos ser essa geração gelatina, porque nós temos uma tão grande nuvem de testemunha, que tão de perto nos rodeia, amados irmãos. E essa nuvem de testemunha, elas não são os famosos do Instagram, os famosos da televisão, elas não são, amados irmãos e amadas irmãs, os modelos, os atores, não. Eles são os heróis da galeria da fé, que suportaram todas as
afronta, olhando para o autor e consumador da sua fé. Não tem ouvido aqueles que não falam da palavra de Deus, que vivem a palavra de Deus, que creem na palavra de Deus. Eles não vivem pela fé, eles não vivem por aquilo, amados irmãos, que não vê. Você vive por aquilo que você não viu, mas você crê. Eu tenho saudade daquilo que eu não vivi, não experimentei, mas acredito que eu vou viver, porque aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, que nem sequer subiu no meu coração, é isso que eu espero, porque Deus me amou, amados irmãos. E é isso que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Então nós temos saudade daquilo que nós não vimos nem experimentamos, mas parece que nós já estamos lá. Parece que nós já estamos lá. Ou parece que nós já frequentamos aquele lugar. Aleluia. É por isso que Paulo disse para Timóteo, ele passou o bastão. Ele falou: Timóteo, eu combati um bom combate, eu completei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Aleluia. Agora a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos quanto amarem a sua vinda. Ele está falando: Timóteo, eu iniciei, eu completei, eu consumei. Agora eu passo para você, meu jovem pastor, filho Timóteo, se matricula na galeria dos heróis da fé, combata um bom combate, completa a sua carreira, que eu estou te esperando lá no final, e você vai cantar o hino da vitória. Fé. Todo que é nascido de Deus vence a fé, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. Isso aqui me dá a resposta. Por que as pessoas sempre caem? Por quê? Porque querem vencer o mundo sem fé. É impossível vencer a avalanche de tentação do mundo sem fé. É impossível. É impossível. Agora, quando nós temos referência, e quem são nossas referências? Pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé José, pela fé Moisés, pela fé Raabe. Raabe venceu, amados irmãos. E você não vai vencer. Ela começou mal, mas terminou bem. Por quê? Por meio da fé. Ela acreditou pela fé Gideão, pela fé Baraque, pela fé Sansão, pela fé Jefité, pela fé Samuel, pela fé Davi, pela fé os profetas, pela fé os apóstolos, pela fé os pais da fé, pela fé nós aqui hoje vamos vencer em Cristo Jesus. Pela fé. Pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então é impossível terminar a corrida da galeria dos heróis da fé sem um componente que agrada, sem um componente que faz com que Deus tenha esperança, expectativa de ver os seus filhos estarem, amados irmãos, com um corpo atlético para atravessar essa corrida. Portanto, também nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ele dá uma dica. A primeira dica é: olha a sua referência. Olha a referência. E depois de olhar a referência, deixe todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Abel venceu o pecado, Caim não. E Deus falou para ele: Caim, o pecado jaz à porta. O pecado, ele está perto, ele não está longe. Ele está perto. Mas a palavra de Deus, quando fala a fé, ele ouviu. Mas a fé, para se manifestar, tem que ser vivida, praticada, colocada, meus irmãos, em vida.
E quando eu coloquei vida, é deixando o embaraço e o pecado. Não tem como atravessar a maratona da fé se não deixar o embaraço, se não abandonar o pecado. O embaraço aqui é aquilo que nos prende, é aquilo que nos trava. Mas irmão, e quantos crentes, Edgar, estão sendo presos no embaraço de 10 centímetros, de 10 por 3 talvez, chamado celular? Porque não está olhando para o autor e consumador da fé, está olhando naquilo que é da terra. E o que é da terra fica na terra. Mas a Bíblia diz, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está à destra do Pai, amados irmãos. Aleluia. Deixe o embaraço. Deixe o embaraço, abandone o embaraço. Abandone tudo aquilo que freia a sua caminhada da fé. Deus está falando para pessoas aqui, se você não largar, você vai parar. Se você não largar, você não vai atravessar. Se você não deixar, você não vai conseguir atravessar a faixa. Se você não deixar, não abandonar, você não consegue resistir o pecado. Deixe o embaraço, abandone o pecado e você vai conseguir conquistar essa corrida da fé. Aleluia. Corramos. Corramos. O chamado de Deus é: corra. O mar está na frente. Ei, Moisés, diga ao meu povo que marche. Deixa que o mar abra eu. Você foi chamado para marchar, para correr. Ande nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, mataram todos os teus profetas, só eu fiquei. Por isso me escondi-me nessa caverna. Ei, Elias, saia daí. Eu não chamei você para parar. Eu chamei você para caminhar. Come pão e bebe água, porque muito grande é a sua caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Ele esperou terremoto, não veio. Ele esperou fogo, não veio. Mas veio a voz do Senhor num cício e a presença estava lá. Às vezes nós queremos um profeta, uma profetisa, batendo com o pé no chão e batendo palmo, falando língua estranha, para ver se Deus está falando conosco. Deus, ele fala no cício, no silêncio, na palavra, no evangelho, nas cartas paulinas, por meio de um arauto, profeta de Deus, que pega a segunda palavra do Senhor. Aleluia. Deixe o embaraço. Deixe o pecado. Corra. Não pare. Se for parar é para descansar, mas não para permanecer. O chamado é: corra. Tem um obstáculo. É impossível de tirar? Sim. Se é impossível de tirar, o possível é para você, o impossível é para Deus. Ele remove. Tire a pedra. Porque para ressuscitar defunto sou eu que faço. Tira a pedra. Mas já cheira mal. Eu não perguntei se cheira mal, eu disse para tirar a pedra. Porque o que é impossível para você cheira mal, mas para mim é matéria-prima para milagre. Só tira a pedra que eu ressuscito. Tira a pedra. Tira a pedra é o quê? Tira o embaraço. Tira o pecado. E corra. Agora, para correr é necessário uma palavrinha, sabe qual? Disciplina, resiliência, persistência. Na linguagem bíblica, perseverança. Para correr é necessário isso. Tanto que ele utiliza um outro adjetivo. O pecado que tão de perto nos rodeia e corremos. Depois que eu tiro o embaraço e pecado, eu consigo correr. O pecado e embaraço aqui é um peso, amado. Ele incomoda. Se você for ver o original grego aqui, é um peso. É impossível correr com peso nas costas. Você tem que estar livre para você conseguir correr. Você tem que estar com uma roupa leve, um calçado adequado para você conseguir correr. Não se corre com peso. Pecado é peso, mentira é peso, adultério é peso. Você tem que tirar isso para você correr. Senão você não consegue, você freia, você para, você fica para trás.
E Deus não quer que ninguém fique para trás. Deus quer uma geração de Enoque, que andou com Deus por quanto Deus tomou para si. Enoque, quando olhou para trás, e falou: é longe demais para mim voltar. Eu preciso continuar andando para frente, porque o chamado de Deus é um chamado de para-brisa, e não, amados irmãos, de retrovisor. O retrovisor é pequeno para você olhar para trás, mas a referência não é atrás, é na frente. É a frente. Por isso que o para-brisa é maior do que o retrovisor. Mas a gente não pode ver de passado. O que vive de passado é museu e professor de história. Nós vivemos da fé. E a fé é um chamado a andar para frente, não para trás. Aleluia. Com paciência. É necessário ter paciência. Porque uma corrida não é fácil. Quando nós entramos numa academia, geralmente o primeiro mês, a primeira semana é duro, assim, ó, duríssimo. Você pega a barra geralmente deve ter, sei lá, 8, 9, 10 quilos máximo. Aí você olha assim as anilhas, acho que eu vou conseguir botar 10 de cada lado. Você bota, você vai. Ah, professor, pega mais leve, filho, não precisa fazer presença. Bota uma anilhazinha de 5. Bota a anilha de 5, você vai conseguir, já tem 10 da barra, mais 5 de cada lado. Aí você vai conseguir fazer. Você tem que começar devagar. Grandes caminhadas começam com pequenos passos. Começa deixando o pecado devagar, um passo de cada vez, e daqui a pouco você já não vai estar só caminhando, você vai estar correndo, você vai estar leve, livre e solto, liberto pelo sangue de Jesus. Depois de 5 quilos, 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos, 30 quilos, 40, 50. E com isso, sabe o que acontece? A musculatura começa a aparecer. Você que era magrinho, ou você que era rechonchudinho, semelhante a pastor, você começa a secar. Começa a sair. E a musculatura começa a brotar. Por causa de quê? Por causa do treinamento. No começo tem dor, mas depois você se adapta a viver com dor. O crente é assim. O crente, ele consegue viver com mais adversidade, porque ele fala: para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós vai ser revelada. Ele fala: eu caminho com dor, com tristeza, aflição, luta, mas eu não olho para trás. O meu alvo é Cristo. Aleluia. Cristo. Eu aprendi algo nessa semana. Saudade e nostalgia são coisas diferentes. Saudade é lembrar daquilo que me faz bem. Nostalgia, por mais que pareça, não é. É lembrar de algo que me fez mal. Mas geralmente a gente pensa que nostalgia é lembrar daquilo que nos faz bem, mas não é. Porque nostalgia é a composição de duas palavras gregas. Nostal, casa, estar, gia, dor. Casa da dor, voltar àquilo que me causa dor. Agora, saudade é lembrar daquilo que me traz alegria. Por isso que o profeta Jeremias diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não vivo olhando para as minhas dores, traumas, sofrimentos e decepções. Não. Eu olho para Cristo, eu olho para aquilo que passou e falo: eu não vivo no passado, eu vivo no presente. Eu vivo por aquilo que Cristo já fez por mim, que morreu, ressuscitou e breve voltará para me buscar. Eu tenho uma proposta que é melhor do que todas elas. É a presença do meu Deus. Gia significa dor. Daí a etimologia do remédio Novalgina, que foi criado por um médico alemão que tratava de soldados pós-guerra que perderam membros. E ele, tratando isso daí, ele achou essa planta e ele começava a aplicar, porque os soldados tinham trauma de membros que eles já perderam. É tipo aquela pessoa que amputa o pé, mas sente o pé. Amputa a mão e sente a mão.
É gente que sofre por aquilo que já perdeu, amado. Se já perdeu, perdeu. Se já saiu, saiu. Olha para frente, começa a caminhar. Esquece o passado. Você não pode viver alimentando a sua dor. A dor não pode ser o combustível. Seu combustível tem que ser a fé. A fé. Deixe o embaraço. Pedro nos ensina assim, 1 Pedro 2, 1 em diante. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento, inveja e todas as murmurações, amados, peço-vos como peregrino, caminhador, forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Paulo fala em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Ele está falando, eu corro porque Cristo correu, eu venço porque Ele venceu, eu vou ressuscitar porque Ele ressuscitou, Ele é a minha referência. Os que são de Cristo crucificaram a sua carne, as suas paixões e suas concupiscências. Gálatas 6,14 diz, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Por isso, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos. Você vai correr ou vai parar? Foi a pergunta que o nosso pastor fez lá em Cabo Frio. Para ou continua? Para ou continua? Corre ou para? Eu vou correr, mano. Com dor ou sem dor, eu vou correr. Essa semana minha esposa e eu, nós entramos para fazer um jejum mesmo, não é jejum espiritual não, jejum para perder peso mesmo. Ai, filho, eu não consigo perder peso na academia, não perco peso. Ai, já perdi 6, não consigo sair. Eu falei, vamos entrar no jejum nós dois e a gente vai perder. Entramos. Pá. Aí ela, ansiosa, né? Se pesou hoje. Eu só tá forte. Perdi quase 2 quilos. Mas teve que ter resistência, persistência. Teve dor de cabeça, teve enjoo, náusea, a fome batia, mas pela fé, resistência. Pela fé, perseverança. Deixando o embaraço. Qual é embaraço? Comida nesse caso. Comida. Açúcar, carboidrato. Deixar. Agora é fácil? Não, tem que ter paciência. É um passo de cada vez. Agora, como que nós fazemos isso, amados irmãos? O autor ele nos dá a dica. Geralmente quando nós corremos, nós olhamos para frente ou para trás? Geralmente o maratonista, ele corre só olhando para frente. Mas de vez em quando ele faz só isso aqui, ó, para ver se o adversário está perto ou está longe. Ó. Mas ele não para de correr. Ele tchum, mas ele, ó, aquela pescoçada. Ele continua. Porque o alvo dele não é lá atrás, é lá na frente. O grande problema da maioria que para no meio do caminho é que olha para trás e fica para trás. Nós só devemos olhar para trás para dar uma pescoçada para ver se o nosso adversário está perto ou se está longe. Quando eu dou uma olhada para ver se ele está perto ou está longe, eu continuo olhando para frente. Ele fala, você vai correr, mas você não vai correr olhando para trás. Você vai correr olhando para Jesus. Olhando para Jesus, autor e
consumador da fé, oh glória, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele está falando, a nossa referência é Cristo, a faixa para atravessar é Cristo. Você vai correr essa maratona da fé olhando para Cristo. O pecado não pode ser tão forte quanto o nosso amor por Jesus, amados irmãos. Não pode. Não pode ser. Não pode ser. O pecado não pode ser mais forte do que o nosso amor por Jesus. Agora, o contrário disso também é verdade. Se o pecado é mais forte, é porque o nosso amor por Jesus é fraco. Então a questão não é o pecado em si, a questão é o amor. O que nós amamos? Jesus diz, onde estiver o teu tesouro, lá está o teu coração. Já falei aqui, mas quero repetir. A questão é contemplação. Contemplação. Foco. Olhando. Admirando. Contemplando. Tomando por exemplo, por base, por escopo, por perfil, Cristo. Agora, quando nós desfocamos de Cristo, amados irmãos, nós vamos tropeçar. Se o maratonista ele continuar correndo e ele ficar assim, ó, primeiro, ele sai do caminho. Você já reparou? Quando você pescoça para trás, você está dirigindo, e você pescoça para trás e continua um determinado tempo, quando você olha o carro, ó, você tem que olhar para frente de novo e colocar o carro em alinhamento. Senão você perde a direção. Asaf, ele perdeu a direção porque deixou de olhar para Deus e colocou os olhos nos ímpios. Igual estava um cliente hoje lá, rapaz, o cara comprou um terreno aqui na Flecheira, o cara vai construir a mansão, não sei o que, parará. O cara está ganhando isso, aquilo, no joguinho, não sei o que, parará, parará, parará. Fútil, mediocridade, temporalidade, feno, palha, tudo isso passa, mas a palavra de Deus não passa. Aleluia. Tudo isso passa, amados irmãos. Asaf disse assim, Salmo 73, 25, ele diz, a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje, olha só, amor. E na terra não há quem deseje, eu desejo além de ti. A minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Mas ele fala, Senhor, eu olhava para os ímpios e via que eles não ficavam doentes, não ficavam pobres, eles tinham beleza, formosura, até que entrei no santuário do Senhor e vi o fim deles. Quando ele entrou no santuário, ele teve a visão correta. Ele teve o foco necessário. Paixão, amor por Cristo. É Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Mas o que para mim era ganho, eu reputei por perda, por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, o pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Não tenho a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Aleluia. Paulo ainda fala assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas, amados irmãos.
Quando os discípulos estavam a caminho de Emaús, eles estavam saindo de Jerusalém porque o Cristo morreu, os milagres acabaram, as curas cessaram, o alimento parou, a provisão cessou, o grande profeta foi-se. Então não tem mais motivo de ficar em Jerusalém. Eu vou embora, eu vou sair da igreja, eu vou abandonar a fé, eu vou largar a família, vou sair do casamento, eu vou parar com tudo, porque não faz sentido. Só que a Bíblia diz que Jesus encontra com eles no caminho e fala: ei, varões, o que está acontecendo? Ué, só você peregrino em Israel não sabe que Jesus, varão perfeito, poderoso em obras, foi crucificado, morreu e não ressuscitou? Só tu não sabe das novas? Ah, é? Aí Jesus fala assim: ó nércios tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que se achava em todas as Escrituras. Quando Jesus começou a falar das Escrituras, da palavra de Moisés, dos profetas, de Elias, Eliseu, Davi, eles perceberam que era Cristo. O coração acendeu, o peito ardeu e falou: é Ele, vamos voltar para Jerusalém novamente. Cristo. Isaías disse, Isaías 62, 66, 2 diz: porque a minha mão não fez todas estas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor, mas eis que quem olharei para o pobre abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Os discípulos a caminho de Emaú, quando Deus começou a discorrer, eles tremeram diante da palavra de Deus e voltaram. Deus nessa noite está falando para pessoas que estavam querendo desistir: ei, trema diante da palavra de Deus e volte para Jerusalém, que lá é o seu lugar. Volte, porque Ele quer ficar com você. Ele vai te ajudar a atravessar esse percurso. A promessa é: nunca foi e nem será fácil. A vontade é sempre parar. A vontade é parar. A vontade é: vamos ficar na zona de conforto. Ficar na zona de conforto é muito mais prático. Amado, reconstruir dá mais trabalho do que construir. Sim ou não? Você pegar uma casa já pronta, mas está cheio de problema, e você ter que reconstruir, fazer uma manutenção, é pior do que você pegar uma casa do zero da fundação e você construir toda ela. Pastor, não estou entendendo. Tu vai entender. Reconstruir um relacionamento é mais difícil do que construir um novo. Então não saia da onde Deus não mandou você sair. Permaneça ali e reconstrua a tua história. Tenha coragem, tenha resiliência, paciência, porque o Senhor é com aquele que persevera até o fim. Como, pastor? Olhando para Jesus. Quando nós colocamos Jesus na frente, amado, e não a nossa reputação, não o nosso ego, não as nossas vaidades e emoções, tudo fica de lado, porque Cristo é o nosso alvo, amado. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono da majestade. Mano, Getsemane, qual foi a oração dele, Vitinho? Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas ele parou aí? Não. Todavia, seja feita a sua vontade.
Ele está falando, não será a minha vontade que vai ser estabelecida, será sempre a sua, e eu estou sujeito à sua vontade sobre a minha vida, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Fique na vontade de Deus, que é melhor, amado. Fique, pode ter certeza, fique. Suportou a cruz, aguentou. O pastor, teve a hora que ele caiu, mas pegou a cruz de novo. Mas pastor, teve a hora que Simão Sirineu ajudou ele. Sim, ajudou ele, mas não ajudou até o final. Pessoas vão te ajudar no meio da caminhada, mas não vai ser para sempre não. A cruz é sua, a cruz é minha. Se alguém quer vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Suportou a cruz, teve resiliência, disposição. Ele teve, amados irmãos, uma expectativa daquilo que lhe estava proposto. O olho de Jesus não estava na rejeição, na afronta, na humilhação, naquele balde que ficava no banheiro público, que a gente lê e acha que era vinagre. Não era vinagre. Os olhos dele não estavam ali. Os olhos dele estavam no Pai, no Pai, no Pai. Em Deus, em Deus, em Deus. Aleluia. Ele desprezou a afronta. Eu costumo dizer que calúnia, fofoca, inveja é como um copo de veneno. Só mata se você beber. Está falando mal de mim, é verdade? Não. Então por que você está sentindo? Por que você está sentindo? Se é mentira? É verdade? Tem fundamento? Aconteceu? Tem provas? Não. Então, pelo amor de Deus, descansa o teu coração e segue a tua vida. É como um copo de veneno, só mata se beber, mano. Despreze a afronta. E assentou-se à destra do trono. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado. Suportando, essa palavra aqui é a chave. Suportou a cruz, suportou tais contradições, suportou. O sofrimento é treinamento para a maturidade. E a maturidade ela é gerada no ventre da dor. Você tem que aprender com isso. Sofrimento é treinamento para ter maturidade. Maturidade é gerada no ventre da dor. Não é gerada em outro ventre, não. É gerada no ventre da dor. Da dor. E o que suporta a dor para atingir maturidade participa da santidade. Porque é isso que o autor vai falar lá embaixo, do capítulo 12. Eu já estou terminando. Diga, pode me acompanhar, por favor. Olha o versículo 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor, não desanimeis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis em disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filhos. Além do que? Tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele que na verdade por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade.
o sofrimento, a dor, o escárnio, a calúnia, a decepção, a enfermidade, a ausência, toda sorte de moléstia que toma nossa vida nessa terra, é para nós sermos participantes da santidade de Deus, amados. Sofrimento é treinamento para a maturidade cristã, e a maturidade é gerada no ventre da dor, porque a vós vos foi concedido não somente crer nele, mas a padecer por ele. Filipenses 1:29. João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição. Tende bom ânimo. Eu venci. Eu suportei. Eu carreguei a minha cruz. Eu fui até o final e disse para vocês: está consumado. Está pago. Está pago. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sem estar abatido, sem também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, matriculado na galeria do Senhor da fé. Tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está falando, a minha trajetória não vai ser influenciada por aquilo que eu tenho ou deixo de ter. O que importa é o alvo, e o meu alvo é Cristo. Então para mim não importa se eu tenho ou deixo de ter. Se eu tenho, glória a Deus. Se eu não tenho, glória a Deus também. Eu vou continuar andando com tudo, porque eu vim nu no ventre da minha mãe, e lá eu tornarei. O Senhor deu, Ele tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me contento a ter fartura ou necessidade. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando a permanecer na fé. Pastor, qual é o intuito dessa palavra? Exortar a cada um dos irmãos a permanecer na fé. Não desanime, não desista, tenha persistência, resiliência, coragem, ânimo. Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14:22. Eu não estou falando de salvação por obras. Eu estou falando que aquele que é salvo mediante a fé, ele suporta tribulações e tentações, ele entra no reino de Deus. Atos 20:22 vamos falar: e agora eis que, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me lá há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas que em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, disse o apóstolo Paulo. Já repeti esse texto, torno a falar, porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ei, meu amado, deixe o embaraço, abandone o pecado, não olhe para trás, olhe para frente. Jesus está lá te esperando e está falando: vem, meu filho, corra, que o mar é largo para você passar. Bate a capa no Jordão e atravessa. Que essas aflições não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E ele diz mais: e sabemos que todas essas coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu decreto. É a vontade de Deus, é a soberania de Deus. Deus está no governo, no comando, Ele está regendo a nossa história, meu amado. Glória. Hebreus 12:12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados. Outra tradução: joelhos trôpegos, joelhos fracos, e fazei veredas direitas para vossos pés, para o que manqueja não desvie inteiramente, antes seja sarado,
segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 28 e 29 diz: pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pelo qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Por quê? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Reverência e piedade. Toda adversidade ela tem um propósito. Não é em vão, não, amado. Não é em vão, não. Às vezes a gente fica reclamando, quase que murmura. Questionar faz parte, murmurar não faz parte. Os murmuradores não entram em Canaã. Viram comida de ave de rapina. E eu não fui gerado para virar comida de ave de rapina. Eu fui gerado para entrar em Canaã. Eu fui chamado não para parar, eu fui chamado para caminhar. Fui chamado para correr a carreira que me está proposta. Tipo Josué, Jorge, que você gosta. Se vos parece ser mal servir ao Senhor, tudo bem. Servir aos deuses que estão além do rio, os amorreus, em cuja terra habitais. Agora, porém, eu e a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está falando, independentemente se vocês vão continuar ou não, eu não vou parar. Eu não vou ficar para trás. Tendo ou não tendo, eu prossigo. Com dinheiro ou sem dinheiro, eu prossigo. Com carro ou sem carro, eu prossigo. Com carro ou moto, eu prossigo. Sem carro, sem moto, eu prossigo. Com carro, moto, bicicleta, eu prossigo. Sem carro, moto, bicicleta, eu prossigo. Com saúde, eu prossigo. Sem saúde, eu prossigo. Com família, eu prossigo. Sem família, eu prossigo. Com mulher, eu prossigo. Sem mulher, eu prossigo. Aleluia. Por causa dele. Por causa dele. Persevera, santo. Tenha coragem. Tenha orgulho. Resistência. Comece a treinar. Lembra dessa frase? Grandes caminhadas começam com pequenos passos. Vai devagarzinho. Vai devagarzinho. Ah, pastor, a Bíblia é muito grande. Começa pelos evangelhos. Começa lendo um versículo. 2, 3. Daqui a pouco vai estar igual o Vitinho, já leu o Evangelho esse ano já 3 vezes. Pastor, quando eu chegar a 5 eu vou para o Velho Testamento. Olha isso aí, santo. É devagarzinho. Começa orando 5 minutos. É devagarzinho. Grandes caminhadas começam com pequenos passos. Começa orando 3 minutinhos. Teu sono, começa a andar na tua casa e profetizar sobre a tua casa. Vai orando de olho aberto. Ora de olho aberto. Em luta, em guerra, em combate. Daqui a pouco você orou 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15, 20, meia hora, 1 hora em oração, em agonia, em luta, vencendo em Deus, tendo forte, ficando robusto na fé e falando: Jesus Cristo é o Senhor. Quando o pecado apresentar outro lá, sai daqui, pecado. Porque o meu alvo é Cristo. É Ele. É Ele. Deixando os embaraços. Amém? Fique de pé comigo, se você pode.